Aleluia, graças e paz, gente, boa tarde. Aleluia, tem uma palavra de Deus que o Senhor colocou em meu coração e o tema da ministração de hoje é andando à luz da palavra de Deus. E esse é um tema que às vezes a gente tem o entendimento de que nós devemos escutar a palavra de Deus. Sim, nós devemos escutar a palavra de Deus, mas existe algo que eu e você nós devemos fazer, e você temos uma obrigação com a palavra de Deus. Que obrigação é essa? É justamente crer nessa palavra, é justamente viver ela. Não somente ser ouvintes, mas ser um ouvinte praticante da palavra. Então andar na palavra nada mais é do que você praticar a palavra de Deus. E é isso que nós vamos ver aqui nessa tarde, um pouco sobre isso. Sobre o andar na palavra de Deus, à luz da palavra. E a primeira coisa que nós devemos ter o conhecimento é a respeito de Jesus. Vamos ler lá em João, no capítulo 14, a partir do verso 9. João 14, no verso 9. Ele está dizendo assim, disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Aqui, olha, Jesus ele estava dizendo, olha, se você quer conhecer a Deus, você precisa olhar para mim. Quem está vendo Jesus é como se estivesse vendo Deus. E aqui Jesus ele estava mostrando o caminho que Jesus estava andando, a forma como Jesus andava na terra, era Jesus mostrando a vontade de Deus para as pessoas. Na antiga aliança, a palavra de Deus ela era proclamada através de sinais e proclamada através de profetas. Mas na nova aliança não é assim. Na nova aliança Jesus veio para mostrar justamente a vontade de Deus. Como Deus queria que nós andássemos aqui na terra. E existe uma maneira que Jesus andava aqui na terra. Fica lá em Atos, no capítulo 10, a partir do verso 38. Atos 10, 38. Olha só como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o quê? O bem, e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Rapaz, Jesus ele não andou de qualquer forma aqui na terra, mas Jesus ele andou fazendo o bem. Essa é uma forma de nós andarmos à luz da palavra de Deus. Lembra que Jesus, ele veio mostrar qual é a vontade de Deus? E como é que Jesus andava? Jesus andava fazendo o bem. Meu irmão, eu vim aqui nessa tarde para dizer, tanto para mim mesmo, quanto para você, rapaz, como é que nós estamos andando lá fora? Será que nós estamos andando, fazendo bem uns para com os outros? Não somente para as pessoas que você gosta, mas para aquelas pessoas também que têm pegado no teu pé, têm pisado naquela tua ferida. Será que você anda fazendo bem para essas pessoas também? E não somente isso, ele andou fazendo bem e curando a todos. Meu irmão, por onde eu e você andarmos, nós devemos andar fazendo bem. Andar curando as pessoas. Isso é uma ordem proclamada para mim e para você, de por todo mundo e pregar o Evangelho. Essa palavra, um andar na luz da palavra de Deus, nada mais é do que você estar anunciando a palavra de Deus para as pessoas lá fora e transformando a vida delas. Porque quem vai mudar a vida delas é Jesus, que é a palavra de Deus. Não é Jesus que tem transformado a sua vida? Não é a palavra de Deus que tem transformado a nossa vida? Então é justamente ela que eu e você devemos fazer com outras pessoas, falar para outras pessoas. Esse é o fazer o bem para as outras pessoas. Você está comigo? Olha só, lá em Marcos, no capítulo 9, queria que você abrisse lá comigo, Marcos capítulo 9. Aleluia. Deixa eu pegar um pouquinho de contexto, eu quero ler esse versículo aqui com vocês.
Vamos ler a partir do verso 17. A partir do verso 17. João capítulo 9, 17. E dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma e rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Rapaz, aqui estava um pai apresentando um filho que estava sendo possesso por um espírito mudo, e aqui ele estava apresentando uma situação que ninguém conseguia resolver. Ninguém conseguia resolver essa situação, mas aí ele apresentou a Jesus, e disse a Jesus: Jesus, se tu podes, faz alguma coisa. E Jesus fez: rapaz, se eu posso? Jesus estava dizendo: olha, tudo é possível ao que crê. Meu irmão, não sei qual é a dificuldade que você está passando, eu não sei qual é a situação que você está passando, mas deixa eu te falar uma coisa: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Ao que crê em quê? Na palavra de Deus. Eu e você precisamos ter a crença mesmo de acreditar naquilo que está dito, daquilo que foi dito, daquilo que foi escrito, que é a palavra de Deus, para mim e para você. E aí nós vamos ter um entendimento de que tudo é possível ao que crê. E aí a gente não vai ter um entendimento de que cura não é mais uma questão de que Deus pode fazer, mas é uma questão de que no que eu posso acreditar, porque já foi feito. Já foi feito por mim e por você. Qual é o meu dever, qual é o seu dever? É crer, meu irmão. Não está mais na mão de Deus, mas está na minha mão e na sua. O meu dever e o seu dever. Do quê? De crer. Tudo é possível ao que crê. Não sei a situação, mas não importa o tamanho da montanha, meu irmão. Tudo é possível ao que crê. Não é tudo possível ao que lê, não é tudo possível ao que escuta, não é tudo possível ao que crê. Basta você acreditar nessa palavra, meu irmão, que as coisas com a impossibilidade passam a se tornar uma possibilidade na sua vida. Não sou eu que estou dizendo, mas é o próprio Jesus falando para mim e para você que tudo é possível que crê. Aleluia. Tanto é que ele falou aqui, olha, em Salmos 107, a partir do verso 20. Salmos 107, verso 20, olha só. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Aqui nós vemos que era nos Salmos, ou seja, era na antiga aliança. Enviou-lhes a sua palavra. Mas também nós lemos em João que o verbo se fez carne. Essa palavra verbo é a palavra, ou seja, Jesus, ele veio, a palavra se fez presente. E aí nós podemos pegar esses salmos, pode deixar os salmos aí, dizendo assim, olha, foi enviado a palavra de Deus, Jesus foi enviado para mim e para você. E olha, e os sarou e te livrou do que era mortal. Através de quem? De Jesus, meu irmão. A palavra se fez presente na minha vida e na sua vida.
por isso nós somos salvos. Olha só, o irmão Reagan, ele fala através desses trechos que eu falei para você, ele diz assim, olha, portanto, na mente de Deus, nós já somos curados. Ele já enviou a sua palavra e nos curou. A palavra de Deus contém tudo o que você precisa para ter uma vida cristã bem-sucedida. A palavra nunca produzirá nada para você se você não plantá-la em seu coração e cultivá-la. Ele estava dizendo, olha aqui, você precisa entender a palavra de Deus, você precisa meditar na palavra de Deus para que você creia naquilo que está escrito. Não é somente ler, não é somente ouvir, mas é meditar. É estar remoendo, é estar cultivando, é estar plantando, é estar regando. E aí você passa a acreditar naquilo que está escrito. E quando você passa a acreditar naquilo que está escrito, seu coração começa a ficar cheio dessa palavra. E aí quando o seu coração começa a ficar cheio dessa palavra, a sua boca começa a falar aquilo que está dentro do seu coração. E no momento que você começa a falar aquilo que está no seu coração, as coisas exteriores começam a ser transformadas pela palavra que você está dizendo a partir do seu coração. E aí você passa a viver uma vida não de fora para dentro, mas uma vida de dentro para fora, trazendo a luz da palavra de Deus, trazendo a palavra de Deus que está dentro de você para o exterior. A palavra de Deus diz que você já é sarado e curado, mas o exterior está dizendo que você tem uma enfermidade. Mas aí você não vive mais de fora para dentro, você vive de dentro para fora. E aí essa palavra que está dentro de você, que diz que Deus já enviou a sua palavra e já te sarou, ela passa a se tornar uma realidade. E aí a enfermidade que está no seu corpo, ela não pode prevalecer, porque a maior realidade é a palavra de Deus e não o mundo físico aqui. Você passa a olhar a situação, você passa a olhar necessidades na sua vida, mas a palavra de Deus conta que você pode vencer todas elas. Por quê? Porque tudo é possível ao que crê. E aí quando isso começa a se tornar realidade na sua vida, as coisas começam a andar de uma maneira mais fácil, de uma maneira mais tranquila. É por isso que o fardo de Jesus, ele é suave e leve, porque você andando com ele, meu irmão, você falando a palavra de Deus, você está iluminando o seu caminho para andar segundo as Escrituras dizem para você andar. Você está comigo? Aleluia! E aí eu queria ler com vocês em 1 Coríntios, no capítulo 3, a partir do verso 3, capítulo 3, verso 6. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, a partir do verso 6, ele diz assim, olha, eu plantei, isso aqui é Paulo falando para a igreja de Coríntios, dizendo, olha, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Percebe que aqui tem um trabalho que Paulo fez e Apolo fez. Que trabalho foi esse? Foi justamente plantar e regar a palavra de Deus. Eles estavam falando sobre estar falando a palavra, estar anunciando a palavra, mas o crescimento quem foi que deu? Foi Deus quem deu. Deus, Ele vai te dar o crescimento, vai, mas na medida que você plantar e regar a palavra de Deus em seu coração. À medida que eu e você cultivamos a palavra de Deus, à medida que eu e você ouvimos e praticamos a palavra de Deus, é a medida de crescimento que Deus vai estar colocando em nossas vidas.
Existe uma parábola de Jesus, e eu vou ler essa parábola de Jesus com você, sobre a parábola do semeador. Ele fica em alguns evangelhos, mas o evangelho que eu quero ler fica lá em Marcos, no capítulo 4. Marcos capítulo 4, a partir do verso 3. Essa aqui é a parábola bastante conhecida. E olha só o que diz. Ouvi, eis que saiu um semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. E vieram as aves e o comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu. E visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol, a queimou. E porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. Essa parábola aqui é sobre justamente as pessoas que estão ouvindo e praticando a palavra de Deus. Existem 4 tipos de pessoas que ouvem sobre o ouvir a palavra de Deus. E nós vamos ler, e eu vou falar para vocês justamente esses 4 tipos de pessoas que nós lemos aqui agora. O primeiro dele, que é justamente aquela que caiu à beira do caminho e vieram as aves e comeram. Essa primeira semente é aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus e não entendem a palavra de Deus. O que acontece com essas pessoas? É justamente o diabo vem e rouba a palavra de Deus dessas pessoas. E aí você me pergunta, rapaz, o diabo pode roubar de mim a palavra? Pode. Se você permitir, ele pode. Mas se você não deixar, ele não tem autoridade nenhuma para mexer com você. Só para deixar um versículo aqui para vocês, 1 Pedro capítulo 5, coloca aí mídia, 1 Pedro capítulo 5, a partir do verso 8, 1 Pedro 5, 8, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda onde em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Próximo. Resistir-lhes firmes na fé. Meu irmão, é só você resistir firme na fé, que ele vai fugir de você. Você está entendendo? Não deixa o diabo tomar de você aquilo que está sendo pregado aqui. Não deixa o diabo tomar justamente as palavras que estão sendo proclamadas aqui. Quantas palavras nós estamos sendo alimentados. Rodrigo no domingo à noite falando sobre obediência em Cristo. Beli falando na quinta-feira sobre uma novidade em Cristo também. Rebeca hoje pela manhã sobre uma vida de gratidão. Quantas palavras nós estamos recebendo aqui nessa igreja. Mas quantas palavras nós estamos praticando. Não deixe que essas palavras, meu irmão, não deixe que essas palavras o diabo tome elas de você. Viva elas, pratique elas, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Então, a segunda semente, diz assim, olha, outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou. Essa segunda semente, são pessoas que respondem bem à palavra de Deus, mas elas não têm uma profundidade, não têm raízes, não têm vínculo com essa palavra. Ou seja, quando o sol bate, morre. Ou seja, a palavra que está em seu coração, ela morre. São pessoas que ouvem a palavra de Deus, elas estão aqui, estão ouvindo, estão atentas à palavra de Deus, entenderam a palavra de Deus, mas elas não meditaram. Elas não remoeram, elas não regaram. Lembra que a gente leu em Coríntios que Paulo regou, ou Paulo plantou e Apolo regou? Meu irmão, não é somente o plantar, você precisa regar essa palavra que está sendo ministrada para mim e para você. Nós precisamos fazer isso, eu preciso fazer isso, você precisa fazer isso.
Quantas palavras foram ministradas aqui que eu deixei de viver simplesmente pelo fato de não ter meditado nela? Quantas promessas foram proclamadas para a minha vida e para a sua vida que nós não vivemos ela? Por quê? Pelo fato de nós não termos meditado nela. E é uma atenção que eu quero trazer para mim e para você nessa tarde, justamente sobre isso, nós sermos vigilantes e atentos sobre aquilo que nós estamos ouvindo e praticando e meditando na palavra de Deus, para que nós possamos viver a abundância de Deus aqui na terra. Eu e você fomos chamados para viver uma vida abundante aqui na terra, não uma vida abundante lá no céu. Não é quando você morrer ou quando for arrebatado e você ter uma vida abundante lá no céu. Não, a promessa de Deus foi feita para agora, para você viver o agora. Amém? Aleluia. E aqui a terceira semente, ele diz, olha, no versículo 7, é a terceira semente, ele diz, outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Essa terceira semente são pessoas que se tornam muito preocupadas com as coisas desta vida. Esses cuidados sufocam a semente e ela morre sem produzir nenhum resultado. Esses são tipos de pessoas que vêm para a igreja, ouvem a palavra de Deus, mas os afazeres, as atividades seculares, as atividades lá fora, eu não digo nem o pecado, mas as atividades lícitas mesmo, se tornam tão prioridades na minha vida ou na sua vida, que acabam sufocando aquilo que foi ministrado, acabam sufocando aquilo que foi delegado para mim e para você, aquilo que foi anunciado, e isso acaba matando a semente que estava dentro do nosso coração, podendo trazer grandes benefícios para as nossas vidas. E isso é o terceiro tipo de pessoa que acontece. Mas graças a Deus não tem ninguém mais assim. Nós somos o quarto tipo de pessoas que somos ouvintes e praticantes da palavra. E esse justamente ouvintes e praticantes da palavra é aquele que ele diz, olha, outro enfim caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. Meu irmão, quando você medita na palavra, quando você vem e ouve a palavra de Deus, medita naquilo que está sendo anunciado, naquilo que está sendo proclamado na sua vida, ela começa a gerar um fruto tão grande, meu irmão, que é uma multiplicação, não é nem soma, é uma multiplicação tão grande na sua vida, que começa a pegar em outras pessoas, você começa a sair fazendo o bem, curando as pessoas, andando como Jesus andou aqui na terra, anunciando o Evangelho de Deus. Mas percebe que essa parábola, ele não fala somente, ele fala apenas uma vez sobre o semeador. É importante, você que está anunciando, o pregador que está sendo anunciante, nós vamos prestar contas daquilo que nós estamos falando. Vamos, mas nós vamos prestar contas também daquilo que nós estamos ouvindo e não estamos praticando. Foi apenas anunciado uma vez o semeador. As outras vezes, tudinho, era quem estava ouvindo, era o solo. Que tipo de solo nós somos? Que tipo de solo nós estamos sendo para a palavra de Deus nessa terra? É por isso, lá em Lucas, no capítulo 8, coloca aí por favor, Lucas 8, verso 18. É a mesma parábola, só que em Lucas 8, 18, Jesus termina a parábola dizendo assim, olha, vede pois como ouvis. Meu irmão, como é que nós estamos ouvindo a palavra de Deus? Será que nós estamos ouvindo a palavra de Deus de qualquer maneira? Será que nós estamos ouvindo a palavra de Deus? Ah, não, vou só lá na igreja, só para bater o cartão mesmo, fazer a meta com as pessoas, fazer a meta com minha mãe, fazer a meta com os meus amigos, com minha esposa, com meus familiares, com os pastores, com a liderança, com os meus amigos. Será que nós estamos indo para bater metas? Vede, pois, como ouvis. É muito importante a situação que nós estamos nos colocando para ouvir a palavra de Deus. Porque como é que vem a fé? Pelo ouvir
e o ouvir a palavra de Deus. Meu irmão, não adianta você estar aqui e estar em outro planeta. Você pode estar aqui presente, no seu corpo somente presente, mas sua mente em outro canto. Você não ouvindo a palavra de Deus, não puxando ela, não adianta, meu irmão. A semente pode até entrar em você, mas ela não vai gerar fruto. Se você não praticar ela, se você não meditar nela, ela não vai gerar fruto. Precisamos andar ouvindo e praticando a palavra de Deus. E esse andar segundo a luz da palavra de Deus, nós podemos ter várias coisas. E em 1 Coríntios, a partir do capítulo 12, vai colocando aí, Midi, por favor. Existe um caminho que Paulo fala para mim e para você. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 31. Paulo aqui ele estava falando para a igreja de Coríntios e dizendo, olha, entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E aqui ele diz, olha, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. No capítulo 12, é um capítulo onde ele fala sobre os dons espirituais, sobre nós procurarmos os dons espirituais, nós desejarmos esses dons aqui na igreja. Ele fala sobre tudo isso e começa a destrinchar isso no capítulo 12, ele está falando isso para a igreja, olha, existe esse dom, existe esse, mas no final do capítulo ele diz, embora tenha tudo isso, existe um caminho sobremodo excelente. E aí ele continua no versículo 1 do capítulo 13, ele diz, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Aleluia. Ou como símbolo que retine. Meu irmão, você pode ter a fé que pode mover montanhas, mas se você não está andando em amor, nada vai importar. Não importa. Porque o andar em amor é andar à luz da palavra de Deus. Quer saber se você está andando de acordo com a palavra de Deus? É só você olhar se você está andando em amor para com as pessoas. É só você olhar, saber se você está andando em amor. Se você está andando em amor, meu irmão, significa que você está andando na palavra de Deus. O livro Seguindo o Plano de Deus, ele fala, olha, às vezes as pessoas estão procurando como seguir o plano de Deus, como andar no plano de Deus, qual é a vontade de Deus para a minha vida. Quer saber a vontade de Deus na sua vida? É você andar em amor aqui na terra. Quando você anda em amor aqui na terra, fica fácil o andar na palavra de Deus. Em Romanos capítulo 5, verso 5, Romanos 5, verso 5, ele diz, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Meu irmão, o amor já foi derramado em seu coração. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o amor de Deus já foi derramado em seu coração. Já está aí com você. É um fruto do Espírito. O que é que eu e você devemos fazer? Nós devemos desenvolver esse amor. Nós devemos praticar esse amor. Nós devemos estar andando em amor. E na medida que nós andamos em amor, nós estamos andando à luz da palavra de Deus. Aleluia. E em João, capítulo 14, verso 15. João 14, 15, ele diz, olha, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Muitas pessoas estão dizendo, mas eu amo Jesus.
Eu faço tudo por Jesus. Rapaz, Jesus mandar isso, eu vou fazer. Se Jesus fazer isso aqui, eu vou fazer. Jesus é o amor da minha vida. Mas Jesus estava dizendo aqui para mim e para você, olha, se você me ama, você guarda o meu mandamento. Quer saber o quanto você ama Jesus? É o quanto dos mandamentos eu e você nós temos guardado. O quanto dos mandamentos eu e você nós temos guardado nas nossas vidas é o quanto nós amamos Jesus. Quantas pessoas lá fora usam a camisa Jesus, mas quando você vai ver a vida dessas pessoas, as pessoas não andam nem em amor com os familiares, com os seus pais, com sua esposa, com os seus filhos. Isso não é, eles não amam Jesus. Tanto é que Jesus falou, olha, essas pessoas me honram apenas com os lábios. Mas o amor de fato e de verdade é o quanto nós guardamos os mandamentos de Jesus e o quanto nós praticamos ele. À medida que nós praticamos ele, praticamos isso, nós estamos amando Jesus. Nós estamos desenvolvendo o fruto do amor. Nós estamos desenvolvendo maturidade espiritual para as nossas vidas. Romanos, no capítulo 13, a partir do verso 8, Romanos 13, 8. Olha, a ninguém fiqueis devendo alguma coisa. Importante, né? Não dever os outros, né? A ninguém fiqueis devendo alguma coisa, exceto o amor, que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Meu irmão, a única coisa que eu e você, que nós podemos dever a alguém, é dever o amor. É algo que eu e você, nós devemos às pessoas lá fora. Nós devemos o amor de Deus para as pessoas lá fora. Esse é o ouvir e praticar a palavra de Deus. Isso é o andar à luz da palavra de Deus. Às vezes nós queremos o espetacular, nós queremos como se saímos lá fora ser igual a Pedro, né? Passando e a sombra curando as pessoas. Mas meu irmão, a simplicidade não é ausência de poder, não. O andar em amor é tão sobrenatural quanto uma sombra curar alguém. O você estar andando em amor é tão sobrenatural quanto o coxo andar. É tão sobrenatural quanto o morto ressuscitar. Uma vida de amor, você vai conquistar muito mais pessoas do que você está fazendo algo, fazendo favores. Porque a pessoa sabe quando você está fazendo um favor, você está sendo educado, e quando você está fazendo em amor. Você sabe ou não sabe quando a pessoa está fazendo algo porque ela gosta de você, porque você ama aquela pessoa? Nós sabemos, nós temos conhecimento. Claro que até com as pessoas que nós gostamos, nós temos intimidade, nós sabemos. Não, essa pessoa está sendo educada comigo. Não, essa pessoa está fazendo comigo porque ela me ama. É dessa forma que eu e você nós devemos andar. Jesus andou aqui na terra amando as pessoas. Aleluia. Em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, verso... Deixa eu ver aqui. Vamos ler a partir do verso 38. A partir do verso 38. Mateus 5, 38, ele diz: ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Pode continuar. E porém vos digo, não resisti ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volte-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2.
Dá a quem te pede, não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. 43. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Olha Jesus, tudo isso era Jesus falando, olha, vocês ouviram assim, 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 dessa forma. Mas aí Jesus disse no final, olha, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Aleluia. Meu irmão, Jesus, Ele bota outro padrão de amor para a minha vida e para a sua vida. Na antiga aliança era dente por dente, olho por olho. Mas aqui quando Jesus veio, Ele veio mostrar a vontade de Deus. E a vontade de Deus era que eu e você, que nós devemos amar os nossos inimigos. Amar a pessoa que você gosta é fácil demais. Amar a pessoa que você tem um relacionamento, que você tem afinidade, é muito fácil. Vamos continuar. O 45. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e os bons, e vi chuvas sobre os justos e injustos. Porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E o saudardes somente os vossos irmãos que fazeis demais, não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Ele estava dizendo aqui, olha, do que adianta você amar uma pessoa que você gosta? Não é somente amar a pessoa de quem você gosta, de quem você tem afinidade. Você deve amar, você deve andar em amor com as pessoas, até quem te fere, a quem tem te ofendido, aquela pessoa que tem pisado na tua ferida, os teus inimigos, você deve amar até mesmo essas pessoas. É dessa forma que eu e você devemos andar aqui na terra. Aleluia. E aí eu queria chamar o grupo de música, o louvor. E eu vou encerrar com um versículo que abrange praticamente toda a ministração sobre o andar na palavra de Deus. E esse versículo é algo que abrange várias coisas, vários pontos de vista que eu queria ver com vocês. É a passagem onde Pedro anda sobre as águas. Em Mateus, no capítulo 14, a partir do verso 28. Mateus 14, 28. Olha, respondeu-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem, e Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? Aleluia. Eu quero ler com vocês aqui, eu quero ver aqui justamente com vocês. O primeiro ponto que eu quero ver com vocês aqui é sobre a situação. Jesus, ele estava andando sobre as águas. E Pedro viu Jesus e disse, olha, Jesus, deixa eu ir até você. Jesus lançou uma palavra para Pedro. E o que é que Pedro fez? Sobre a palavra que Jesus lançou, ele obedeceu, ele ouviu a palavra de Jesus e ele o quê? Praticou. E à medida que ele estava praticando essa palavra, indo até ele, focando em Jesus, olhando para Jesus, ele estava andando sobre as águas.
ouvinte e praticante da palavra do Senhor, focado, não desviando nem para a direita, nem para a esquerda, mas focado no alvo, naquilo que foi proclamado para a vida dele. E naquilo que foi proclamado para a vida dele, ele começou a andar sobre aquilo. Então ele começou a andar sobre as circunstâncias. Meu irmão, existia vento, existia ondas fortes, mas aquilo não dependia, aquilo não trazia nenhuma consequência sobre a palavra que tinha sido liberada sobre a vida dele, não fazia efeito. A palavra de Deus era quem dominava aquele ambiente naquele momento. Mas, no momento que ele estava andando, ele desviou o foco. E a palavra diz que ele, reparando na força do vento, reparando nas ondas, reparando na tempestade, ele começou o quê? A submergir. E eu queria que você já ficasse de pé. Aleluia. E aqui, ele desviou o foco, ele tomou a sua atenção. E o que começou a acontecer? Ele começou a submergir, ou seja, a circunstância que estava naquele momento, que tinha na vida de Pedro, começou a tomar conta da vida de Pedro. E aí ele começou a afundar. Mas graças a Deus, pela terceira opção, porque Jesus ele não para por aí. Meu irmão, não sei a sua vida, mas Jesus ele não te abandonou. Pedro estava lá focado, ele começou a sua vida focado na palavra que foi liberado para a vida dele. Ele desviou o foco, começou a submergir, as pressões começaram a vir sobre a vida dele. Mas aí tem um versículo que diz: prontamente Jesus estendeu a mão. Jesus não olhou para Pedro e disse: ah, meu filho, eu já liberei a palavra, agora afunda aí, mergulha aí, que agora te vira aí. Não, quando Pedro desviou o foco de Jesus, volta lá por favor, bota lá em Marcos novamente, bota lá nos mesmos versículos. Aleluia. Tem aí? No 46, ou 44, Marcos 5, 44. Perdão, é Mateus 14, 20, bota o 30, 14 e 30. 31. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse. Ou seja, meu irmão, eu não sei a sua situação, eu não sei como é que você andou, você pode até ter caminhado a sua vida, começado a sua vida bem, ouvindo, praticando a palavra de Deus, mas chegou um momento que você desviou o seu foco, você começou a prestar, nem para o pecado, mas para as circunstâncias da vida, para a situação da vida, coisas vieram sobre você, e você começou, eita, tem muita coisa acontecendo, e você começou a colocar o foco nessas coisas, e quando você começa a colocar o foco nessas coisas, essas coisas começam a se tornar prioridades na sua vida. Só que aí você veio hoje à tarde nessa igreja, e aí, prontamente, hoje à tarde, Jesus estende a mão para ti. E estende a mão para mais uma vez te levantar, para você mais uma vez andar por sobre as circunstâncias, andando sobre a luz da palavra de Deus, andando não mais pelaquilo que você está vendo, não mais pelaquilo que você está sentindo, não mais pelaquilo que você vê, mas andando pelaquilo que foi liberado sobre a sua vida, andando pela palavra de Deus. Meu irmão, se isso é você,
Isso é para quem é cristão mesmo, só se arrepende, meu irmão, e volta o foco para Jesus. Volta o foco para Jesus. Aleluia. E aí você vai voltar a viver uma vida em crescimento, uma vida em abundância. Aleluia. Levante suas mãos, eu quero orar pela sua vida. Pai, eu quero orar, Senhor. Eu quero orar por essas pessoas sendo ouvintes e praticantes da Tua palavra, Pai. Ouvintes e praticantes da Tua palavra, essas pessoas não deixando as promessas que foram liberadas sobre a vida delas, deixando para trás, mas meditando nessas promessas, vivendo cada promessa de Deus, vivendo aquilo que Deus proclamou para a vida delas, vivendo a perfeita vontade de Deus aqui na terra, andando em amor, andando naquilo que o Senhor planejou para a vida delas, Pai. Nós oramos por pessoas praticantes, e nós oramos também, Pai, pelas pessoas, aquelas que hoje se arrependeram de fato e de verdade, e decidiram voltar a sua vida para praticar a palavra de Deus, para se tornar um ouvinte praticante da palavra de Deus. E nós oramos e declaramos essas pessoas sendo como Mateus fala, que edificou a sua casa sobre a rocha. Pode vir o que vier, elas não serão abaladas, mas permanecerão firmes, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, gente. Sejam abençoados na prática dessa palavra.